Então, meninas e meninos, amados, vamos começar. Hoje, estou aqui trazendo a Juliana para bater um papo com a gente. Só para quem está vindo da comunidade dela e não me conhece, meu nome é Ana Clara, eu moro aqui na Califórnia há 5 anos e fundei o Become Odara em 2018, que é basicamente um perfil que conecta mulheres a partir das histórias dessas mulheres. Coisas interessantes, inspiradoras. Na maioria das vezes, nem as próprias mulheres que foram convidadas se acham tão foda assim, mas são maravilhosas. A Dani é uma delas que está aqui e está lá no Become Odara. E a Juliana está na minha vida desde a época do MBA aqui na Califórnia. Mas, porque a gente acredita que nada acontece por acaso, né? Eu e a Ju participamos de um workshop com a Fernanda Mello, que algumas pessoas aqui devem conhecer. Nutricionista. Oi? A nutricionista maravilhosa. Nutricionista maravilhosa, que era um workshop sobre mindful eating, né? Para comer com mais presença e tal. E nesse workshop, a Ju comentou que ela estava investigando sobre a espiritualidade dela e avaliando isso tudo. Beleza, isso passou. E aí, julho do ano passado, no dia 2 de julho, teve um eclipse solar, né? Quando a Lua e o Sol lá teve um eclipse. E eu vi no Instagram, como muita gente aí também deve ver, falando sobre vai acontecer isso, as energias, não sei o quê. Eu falei, gente, será? Será mesmo? Será que é? Será? Aí, uma pessoa postou, eu não lembro quem, falando pra você. Olha, o que eu resgatei, Juliana? Sabe o que é isso? Você achou? Achei. Eu resgatei o papel que eu escrevi em julho de 2000, no dia 2 de julho. Eu defini em algumas coisas aqui. Eu coloquei espiritualidade, saúde, relacionamento, estudo, carreira, dinheiro e lazer, que eram categorias para eu avaliar como que estava o nível na minha vida. E aí, eu escrevi bem aqui, Juliana Malvassi. Não sei se já vocês verem. E aí... Gente, essa história é maravilhosa. Contei. Saiu aqui. Aí, é muita energia. Aí, eu contei isso pra ela e fui agraciada com esse caderninho aqui, que a gente vai falar sobre ele. Agora, eu vou deixar a Juliana contar pra vocês o que aconteceu depois dessa história que eu escrevi lá. Durante tudo isso, né, na verdade. E durante, Bom, pra quem não me conhece, muito prazer. Juliana... Gosto que me chamem de Julie, então, eventualmente, se a gente conversar, me chama de Julie, que eu me sinto melhor. Beleza. Quando tudo começou lá atrás, quando a gente se encontrou no eventinho da Fê, eu tava passando por uma fase muito difícil. Eu tinha acabado de perder meu pai. Tava aqui já nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos há 4 anos. A gente já tinha até acabado a faculdade, o MBA. A gente se desconectou, né, por causa da vida, e a gente se revisitou nessa data. E eu tava super emocionada, porque era tudo muito recente, assim. Nunca é fácil, né? A gente nunca acha que a gente vai perder os nossos pais tão cedo, né? A gente nunca tá preparado para perder ninguém, muito menos os nossos pais. E eu tava, como de costume, descontando tudo na comida, no chocolate. Sempre fui muito, muito chocolatra. E quando apareceu a oportunidade de fazer o curso da Fê, eu fui... me joguei de cabeça e deu no que deu, né? A partir daí, tudo se abriu de uma forma muito louca pra mim. Eu digo louca por quê? Porque eu queria, de alguma forma, óbvio, me acalmar, né? Tirar essa ansiedade de dentro de mim, de ter perdido meu pai e não poder fazer nada a respeito, mas, ao mesmo tempo, eu queria muito me conectar com ele de alguma forma. Eu sempre conversei de espiritualidade dentro de casa, com a minha mãe, com meu pai. Meus pais são separados desde sempre, mas nunca foi um tabu. Sexo nunca foi um tabu, escolaridade nunca foi um tabu, droga nunca foi tabu, nada na minha vida nunca foi tabu. Que maravilhoso. Só que nesse momento que eu perdi meu pai, estando já morando fora durante um tempão e por alguns motivos eu estava um pouco afastada da minha mãe, eu me senti sozinha, eu me vi sozinha. E por mais que a gente faça amigos aqui, é muito diferente, né? Não é amigo da infância inteira que você olha no olho e a pessoa já te entende e tudo mais. Então, eu tava assim, eu precisava, de alguma forma, me entender.
parar de esconder todas as minhas dificuldades, os meus medos e encarar de frente as coisas que eu tava sentindo, né? As emoções mesmo. Eu sou, bom, para quem entende ou para quem não entende, eu sou pisciana, meu sol é em peixes, meu ascendente é em peixes, então assim, eu sou emoção pura. Quando as coisas vêm, quando eu sinto as coisas, eu não posso fingir que eu não tô sentindo. Senão eu me afogo, entendeu? É literalmente isso. Só que eu nunca tinha tido maturidade suficiente ou conhecimento de causa suficiente para saber tudo isso que eu sentia. Então eu comecei a procurar ajuda. Fui fazer terapia, fiz leitura de aura, que a minha terapeuta até hoje, a Tati, que eu posto direto. Faz mais de 1 ano, então, que eu faço terapia. Desde que meu pai faleceu, eu faço terapia. Não diariamente, mas semanalmente. Eu faço Theta Healing, eu fiz leitura de aura, eu fiz leitura de tarô, eu fiz leitura de mapa astral, leitura de mapa numerológico. Comecei a estudar Tantra, comecei a ler livros sobre física quântica. Foi assim, eu me mergulhei. Mergulhei em todas as possibilidades que eu tinha de tentar entender o que eu estava sentindo e me conectar com a minha espiritualidade. Que eu sempre... Bom, todos nós temos, né? Mediunidade, todos nós somos sensitivos desde sempre, somos seres de espírito. Mas por conta da vida corrida e de tudo que acontece, a gente vai se enrolando e esquece, né? A gente liga o automático ali e vai viver. Vai naquilo. Então, eu cheguei nesse momento que eu precisava parar todo o resto, já tinha que aproveitar que não tinha que me preocupar com a escola, não estava namorando, não queria me relacionar com ninguém, eu queria o meu pai e a minha mãe, eu queria entender quem eu era e eu precisava sentir carinho de colo, sabe, de pai e mãe. Sim. E aí você foi indo em todos esses caminhos, procurando uma resposta. Exato. E o que mais sempre fez sentido na minha vida, acha engraçado ou não, eu acho maravilhoso, foi eu me conectar com a minha energia sexual, com a minha energia criativa, com a minha energia de mulher mesmo. E por muito tempo, a gente gosta de dizer que a gente é muito mais masculina do que menina. Toda mulher tem essa fase na vida. É porque eu sempre tive muito mais amigo homem. Isso. É mais fácil ser amigo de homem. Mulher faz muito... E a gente acha bonito, né? Fala e a gente acha ótimo. Eu andava só com os meninos. Na minha adolescência, andava só com os meninos. Acho aquilo assim, nossa... Maravilhoso. E isso foi uma realidade durante a minha vida, durante muitos anos. Eu lembro, assim, a minha época de pré-adolescente, adolescente, cara, os meninos iam andar de skate na minha rua, assim, sabe? Eu ficava na rua com eles brincando. Cresci no meio dos meus primos, que são mais novos do que a minha prima. Então, eu tinha muito mais contato com eles, queria estar no meio deles, jogava bola. Enfim. E quando eu comecei a me olhar mulher de novo, que eu falei, cara, é aí que tá o segredo. Essa sou eu, sabe? Eu sou mulher, eu preciso entender o que é ser mulher de uma vez por todas. E usar a minha energia feminina, a minha força sexual pro meu bem. Não pra, sabe, satisfazer por aí a vida. Não é assim. É tipo, eu olhar e entender o porquê que eu sinto as coisas desse jeito. Como que tanto de menina conectando aqui com essa história. Todo mundo falando que também viveu isso. A Júlia, Então, gente, todo mundo, assim, é muito louco. A gente vai conversar com qualquer mulher por aí, as nossas histórias, óbvio que em níveis diferentes, se relacionam muito. Enfim, daí, quando eu comecei a fazer o Theta Healing com a Tati... O que é Theta Healing? Theta Healing Caramba, eu sempre gaguejo quando eu vou falar de Theta Healing. Theta Healing, é uma técnica que você consegue mudar o seu padrão vibracional. Você entra em estado Theta e você consegue mudar a forma como você... Dizendo de forma clara. Claro, não. Sim, tem padrões de pensamento que você tem. Então, assim, quando eu comecei a expor toda a minha experiência de vida, assim, pra minha terapeuta, a gente começou a perceber, ela começou a me ajudar a perceber alguns padrõezinhos que eu tinha na forma de me relacionar, na forma de fazer as coisas, na forma de lidar com a vida no geral. E eu sempre fui uma pessoa, ainda sou, que eu gosto muito de agradar. Eu sempre faço muito pelos outros e tenho muita dificuldade em fazer por mim.
parece ser um mal da mulher, né? Porque tem muita gente que se doa, se entrega. Que é aquela coisa da maternidade, né? Tá, mas explica isso, porque Só isso tá bem claro pra mim e pra você, mas assim, tem muita gente que não entende. Quando a Juliana tá falando, por exemplo, de padrões, por exemplo, sabe quando a gente tem aquela fase que a gente acha que a gente tem um dedo podre pra homem, ou pros seus relacionamentos com mulher, com, enfim, com quem for, ou que você sempre briga com seus irmãos, algum tipo de padrão, assim, né? E aí, a gente conversando, tem até uma imagem que outro dia acho que a Ju compartilhou, eu também compartilhei, que é uma mulher dando de mamar para um cara, para um homem, assim, né? Como se fosse dando de mamar para um cara. E aí, é essa energia da maternidade que a gente está falando. Olha o poder disso. Conta, Ju. Porque é isso, a gente tem, é inato nosso, essa coisa de cuidar, de querer fazer com que as pessoas se sintam bem. E isso na minha vida sempre foi muito presente. A ponto de eu, assim, deixar de ser quem eu sou para satisfazer alguém. Então eu venho aí tive 2 relacionamentos sérios na minha vida. Um foi super saudável, o outro foi um pouco mais conturbado. Uhum. Só que é até um pouco clichê falar isso, né? Que a gente fala que a gente sofreu e tudo mais. Às vezes eu sofri uma coisa que, na verdade, ele nem sabe, nem faz ideia de tudo que eu passei, assim, sabe? As nossas percepções são muito diferentes. E é por isso que o autoconhecimento é tão importante. A gente precisa saber o que a gente sente, o que a gente é, para poder se comportar a respeito do outro, para a gente poder se proteger a respeito do que as outras pessoas pensam ou estão fazendo também. Não adianta nada a gente só estar sempre reagindo. E eu me vi nesse estágio, assim, sabe? Eu tava só reagindo a tudo que estava acontecendo. Então, a minha maior conexão foi quando, depois de alguns meses de Theta Healing, eu descobri o Tantra. O Tantra como terapia, não como a massagem tântrica só, que é mais conhecida, mais disseminada e até um pouco mais levada para o patriarcado, né? Só para fonte de prazer sexual ali, momentâneo e tudo mais. Eu, investigando, assim, vários tipos de terapia que eu podia fazer, eu encontrei no Instagram a Elisa Becker, que, inclusive, se vocês não conhecem, comecem a seguir. Sim. A Elisa é uma mãe solo, uma mulher maravilhosa, super empoderada, super sábia, que me inspira muito. E eu comecei a fazer o meu tratamento de Tantra com ela. E foi aí que eu comecei a ter o despertar da minha sexualidade, da minha relação com a minha sexualidade. Ju, então, oi. Rapidinho, tem um tanto de homem entrando aqui e eu quero simplesmente agradecer a todos eles e falar uma coisinha. A gente está falando aqui de energia feminina e no começo a gente falou que isso, homens e mulheres, a gente tem essa energia feminina. E aí a Ju tava falando dos padrões, né? Sabe aquela namorada que eu tenho certeza que todo mundo aqui, ó, todos esses homens, né, já teve uma namorada que era tipo assim, nossa, ela é igual minha mãe, tava virando minha mãe, ela me mandava fazer as coisas, ela falava que eu tinha que isso, que aquilo outro. E aí, talvez agora vocês assistindo essa live vão entender o que acontece com a mulher quando ela tá sendo essa mãe. Eu conversando com a Ju, falei assim, a gente tem mania de pegar projeto pessoal. Que é o quê? A gente vê um cara, acha que o cara tem um potencial incrível e começa a tentar ser terapeuta, ser mãe, ser irmã, ser parceira, ser amiga e assumir tudo isso quando a gente mesma não está preparada para ser isso para a gente mesma. E aí, a Ju tá nessa caminhada de descoberta para ela mesma e eu também fiz a mesma coisa, assim, não a mesma coisa, ela usou ferramentas diferentes, né? Para se encontrar e primeiro a gente se ajudar, para depois a gente realmente conseguir espalhar nossa luz por aí. E é também parte disso que a gente está fazendo aqui agora, contando isso tudo. Então você conheceu a Elisa, que fala sobre uma energia. Você começou a fazer um trabalho de tantra. Como funciona a energia sexual. Daí eu fui descobrir que a mulher tem energia sexual diferente do homem. Então, a energia sexual da mulher é um fluxo, sobe e desce. A energia do homem é só para baixo. Fiz, meu Deus, numa meditação guiada por ela,
a gente consegue controlar essa energia, a forma como a energia sobe, a forma como a energia desce. Aprendi que aquela coisa que todo mundo conhece como popularismo, a gente não precisa necessariamente de nenhum objeto para ajudar a gente. A gente, como mulher, consegue trabalhar o nosso canal vaginal para fortalecer o nosso assoalho pélvico, mas não só para isso, para a gente fazer a energia subir e fazer a energia descer. Enfim, fui conversar, fui descobrir um monte de coisa e me descobri sozinha. Que é outra coisa que a gente tem muito medo, porque a gente não foi incentivada pelos nossos pais, pela nossa mãe principalmente, porque vieram de outra época, que também não tiveram acesso a isso. Então, o quanto a gente realmente se conhece. Quantas de vocês que estão aqui com a gente hoje já pararam, pegaram um espelhinho, abriram um espelhinho no meio das pernas para olhar a vagina de vocês? Por favor! Quantas mulheres já fizeram isso? Gente, é libertador. É libertador você saber cor, cheiro, imagens gráficas, tamanho, assim, como funciona, para que serve o quê? Por que a gente quer tanto saber, sei lá, como satisfazer um homem, e a gente sabe a anatomia de um pinto de uma forma maravilhosa e a gente não faz ideia da nossa. Sim. Eu acho, inclusive, uma coisa muito... Os meninos que estão aqui acho que vão concordar comigo. Olha que irresponsabilidade, ou que falta até de conhecimento nosso, esperar que o cara saiba como fazer a gente gozar, se a gente não sabe. Então, você que tá ali no seu corpo 24 horas, 7 dias na semana, aí o cara, quando às vezes vem, né, e ou a menina vai te perguntar: como que você gosta? O que você gosta? Que tá bom e tal. E você não sabe nem conduzir isso. Porque você não faz essa experiência. Exato. Você não se toca, você não vai lá e se navega, né? Então para mim, já começa por aí, assim, sabe? Eu sempre tive muita liberdade dentro de casa. Eu menstruei muito cedo, eu tinha 9 anos quando eu menstruei. Eu comecei a me masturbar muito cedo. E eu sempre tive uma relação aberta com a minha mãe. Apesar de nunca ser, assim, tipo, muito explicadinho, acontece isso por causa disso, ela nunca me podou. Eu sempre tive namoradinho, entendeu? Mas, assim, ainda assim, eu fui descobrir muita coisa por conta própria. E que eu acho que deve ser muito mais difícil para a maioria das mulheres. Que muitas vezes são até rechaçadas por isso. Com certeza. Proibidas, não se encosta. Quantas vezes a gente ouve de pequena: se comporta, fecha as pernas. Exato. Não faz isso. Apesar de na minha vida não ter sido muito presente esse tipo de coisa, a sociedade sempre está impondo, né? Esse tipo de informação. Enfim, depois que eu descobri um monte dessas coisas de energia do Tantra e fazendo ainda o Theta Healing, os pontos começaram a se ligar, assim, sabe? Essa tal de energia materna que eu tenho muito forte, com o relacionamento que eu tenho com a minha mãe. Daí eu comecei a investigar. O Tantra também me levou a me questionar como que foi a nossa relação com a nossa mãe lá atrás. Quando a gente era pequenininha, a gente não lembra. Quando a nossa mãe estava grávida da gente. É uma pergunta que a gente, às vezes, não conversa. A gente até conta assim, a história da vida dos nossos avós, como era antigamente, por curiosidade. Mas quantas vezes a gente também já perguntou para nossa mãe como ela se sentiu na hora do nosso parto? Qual era a relação dos nossos pais no momento do parto, ou durante a gravidez? A gente carrega dentro de nós traumas que a gente recebeu da nossa mãe, que nem são nossos. São das nossas mães, só que elas sentiram tanto que passaram para o útero. O útero é como se fosse nosso segundo coração. É uma potência tão grande quanto o nosso cérebro. Né? Se você pensar, por exemplo, que o clitóris tem 8.000 terminações nervosas, é um dos lugares mais sensíveis do nosso corpo, se não for o maior, se não, né? Não tem certeza. Sim. O quanto que a gente não perde esse sentido, assim, sabe, do nosso feminino. Entender quem nós somos é entender a nossa ancestralidade também, sabe? Quem foi a nossa mãe? Quem é a nossa mãe? Quem foi a nossa mãe durante a nossa gravidez? Como era a relação da nossa mãe com a nossa avó? O que a nossa avó
sabe, fazia, que influenciou a vida da nossa mãe a ser do jeito que foi. Como é a nossa relação com a nossa bisavó. E por aí vai, assim, 7, 6 passos para trás. Gerações atrás. Sabe? Gerações. Mas o que é legal disso tudo é, assim, a gente avaliar o passado, claro, entender isso tudo. E, às vezes, a gente fala assim, pois é, mas a minha mãe era assim, minha avó era assim, todo mundo é assim, então traumatizei e fiquei assim. Não. Tem ferramentas que dá para, obviamente, acessar isso e mudar as coisas ao longo, assim, né, da vida. Quando a gente estava falando, por exemplo, do Tantra e da sexualidade, na live com a Bija, a gente falou sobre essa coisa de tirar um pouco do foco na genitália, e o Tantra realmente trabalha todo energia. o nosso corpo. Tantra é energia. Energia Kundalini. Eu gostaria muito que a gente começasse a pensar no seguinte, de uma maneira ou de outra, até mesmo para quem, por exemplo, não assiste filme pornô, um cara, geralmente, né, os meninos mais geralmente assistem, eu assisto também, tá? Não tem vergonha de falar isso. A questão é, quando a gente vai nesse foco de aprender por ali, a gente acha que é assim que é o sexo. Então, então quando o cara fizer assim, eu sinto prazer. Quando eu tô de 4, acontece isso, ou aquela coisa. E o cara também acha... Fica condicionado, que é assim que tem que fazer. Então, fica todo mundo fazendo o que a gente acha que tem que fazer, o quanto tempo que tem que durar e tudo isso. O Tantra vai trabalhar exatamente quase como se fosse possível você, assim, finge que você nunca viu um filme pornô, tá? E acessa o seu corpo e vamos experienciar isso dessa forma, né? Tipo... Exatamente, é você viver o momento, você se entregar pro momento, né? É muito além da penetração. Por que a gente... Eu faço vários questionamentos, eu não vou responder nenhum porque eu quero que vocês pensem. Por isso eu também tô jogando aí pro universo. Por que vocês acham que mulher precisa de preliminar? Porque é o envolvente, é o sentir, é o se entregar, é o se permitir. A gente não precisa só do contato físico. Porque quando eu disse que o nosso útero é como o nosso cérebro, o nosso segundo coração e funciona como o nosso cérebro, é porque a gente sente e acumula conhecimento no nosso útero. A gente acumula sensações no nosso útero. Então, você, inclusive, falou que muitos dos seus traumas estavam no seu útero, né? Você comentou uma coisa assim. O meu... Agora, meu maior desafio do momento é justamente fazer algum tipo de cura diretamente com o meu útero. Assim, eu já sou muito consciente, meu processo de despertar tem acontecido de uma forma muito maravilhosa já desde que meu pai faleceu. Um pouquinho antes, mas desde que meu pai faleceu, muito intenso. E agora eu tô focada, assim, em resolver... Porque eu nunca tive cólica depois que eu parei de usar anticoncepcional. Né? Eu parei de usar anticoncepcional quando eu vim embora pra cá. Comecei a tomar anticoncepcional muito cedo por causa da minha menstruação precoce. Não precoce, né? Mas muito novinha. Sim. E sempre tive enxaqueca, sempre tive cólica. Sempre assim, mas eram dias que eu não podia sair de casa. Eu perdia aula, eu perdia compromisso, eu perdia ensaio do balé, que pra mim era super importante. Cara. Eu não conseguia viver por causa da pílula. Só que comecei a me relacionar... A gente fala que é por causa da menstruação, né? Você tá menstruada e você tá naqueles dias, você tá indisposta, não sei o quê. Que é o que a mandala lunar, inclusive, ajuda bastante. Ajuda. A gente já vai falar no detalhe sobre a mandala lunar, que é uma ferramenta maravilhosa. E quando eu parei de usar anticoncepcional, eu fui muito, assim... Minha mãe odiou essa ideia, mas eu nunca gostei de tomar remédio, por exemplo. Eu tomava, tipo, Novalgina, se precisava, assim. Minha mãe me dava os negócios, assim, quando eu não sabia muito o que estava acontecendo. Mas desde que eu comecei a tomar as minhas próprias decisões, eu odeio tomar remédio. Então, pra mim, me livrar da pílula anticoncepcional foi... Libertador. Óbvio que, né, que tomando outras precauções na hora de me relacionar. Mas eu parei de ter dor de cabeça. Óbvio que, assim, também teve uns 2, 3 meses que eu ainda senti muita dor quando eu vinha a minha menstruação. Mas era como se estivesse havendo uma limpeza. Eu sentia isso no meu corpo.
a Projeto Nova Mãe, a minha amiga Natália de Santos, lá do Brasil. Ela é enfermeira obstetra maravilhosa. Gente, sigam ela. Enfim, e eu comecei a regular, minha menstruação começou a se regular e eu parei de ter dor. Então agora, quando eu tenho cólica, eu sei porque que alguma coisa tá pegando. Sim. Essa coisa do anticoncepcional é interessante, ela tá falando aqui, a sua amiga, que quando a gente fala para parar o anticoncepcional, parece que somos condenados a engravidar. É um medo também. O anticoncepcional, gente, talvez não seja tão óbvio assim, mas é um hormônio que você tá tomando. Você tá colocando um hormônio no seu corpo e quem assistiu a live com a Bija, lembra, o seu corpo já é maravilhoso e sabe exatamente o que tem que fazer, como que regula a quantidade de estrógeno, estrogênio, dependendo de como você fala, de testosterona, de todos a gente autorregula, né? Exato. Então, o anticoncepcional, ele vai regular isso, mas há outras ferramentas para prevenção de gravidez. Então, quando eu comecei, logo que eu parei de tomar o anticoncepcional, daí eu comecei a prestar mais atenção na minha alimentação, as coisas que eu tava sentindo, com quem eu tava me relacionando. Assim, tudo vem à tona. Parece que, assim, tirei a pílula anticoncepcional, tirei o véu. Sim. Sabe? Então, agora eu sei que quando eu sinto alguma coisa no meu útero, eu sei que é o meu lado emocional já passando pro meu lado físico que eu preciso curar. Eu preciso cuidar disso. Assim, sabe? E é um momento, inclusive, que, assim, eu me sinto super pronta pra ter um relacionamento. Tipo, eu me relaciono diferente com as pessoas. Eu voltei a ser uma pessoa amorosa. Eu voltei a ser uma pessoa que sabe os meus limites e consegue impor limites. Eu sei dar muito bem carinho, amor, mas eu também sei receber, eu sei quem tá disposto a me dar. Então, assim, o autoconhecimento pela sexualidade te dá essa liberdade, assim, sabe? De você compreender o que faz sentido na sua vida e saber dizer não e dizer sim na hora certa. Eu tive muita dificuldade, estava até conversando com meu marido outro dia sobre isso, essa coisa do carinho. No Brasil, a gente, né, abraça todo mundo, beijo e tal, tem essa coisa do toque, mas essa coisa de ser uma mulher, assim, carinhosa, amável. A minha mãe tá aqui também na live, talvez ela vai ficar com raiva de falar isso, mas eu vou falar mesmo assim. Mas, assim, essa coisa da mãe brava, ou da gente ser brava, às vezes, né? Minha mãe, às vezes, fazia um prato bonito, uma lasanha, sei lá, e falava, será Clara? Aí eu já falava assim, nossa senhora, alguma coisa aconteceu, né? Mas será que eu fiz a lasanha aqui? Aí você falou assim, ai mãe, obrigada. Tipo assim, mas já dava aquele medo. Mas essa coisa da energia tá um pouco... a gente não entender, distanciar exatamente dessa feminilidade. Então eu queria que a gente, só pra gente avançar, falasse um pouco sobre como a gente conseguir realmente entender como que as nossas emoções, né? Porque todo mundo aqui sabe o que é TPM, que é os dias que tá com cólica, que tá mal tá indisposta e tal, mas não, na verdade, não mapeia isso. E aí é que entra... Ó, ela tá brava aí, ó. Minha mãe mandou a carinha de brava. Não fique brava. Eu te amo. Fique brava. Vamos lá. Então, como que a gente faz? Eu aprendi primeiro no Tantra, também foi meu primeiro contato com monitorar o seu ciclo menstrual, né? E foi aos poucos que eu fui chegando na Mandala Lunar. A Mandala Lunar é um projeto relativamente novo, de umas manas no Brasil. Muito incrível. Então, a Mandala Lunar tem essa carinha, tô com a minha aqui também. Essa é de 2020. E ela traz pra gente... Eu vou abrindo pra mostrar pra vocês, calma. Ela traz pra gente tudo com bastante detalhe de como funciona o nosso corpo. Então, assim, por que a gente desperta com o sol e vai dormir com a lua, como os hormônios funcionam. Sim. Que a glândula pineal libera melatonina no nosso cérebro, pra gente começar a ficar cansado, quando a luz tá abaixando da lua, não sei lá. Enfim, assim, é no mínimo de detalhe, gente, é muito legal. Não, é muito detalhe. Basicamente, para entender a mandala lunar, vamos pensar assim, ó, o calendário que a gente tem, gregoriano, né, ele tem ali 31 dias, foi pra gente ter uma organização que o homem criou, tá? Mas antes dele existia o calendário lunar.
que era mapeado pela Lua, né? Então, assim, coisas que aprendi com Juliana Malvá, com Juliana Malvassi, Julie. Desculpa, mas a Julie me ensinou, demorou... Eu vou lançar essa pergunta, né? Quantos anos você tinha quando você descobriu que a Lua muda a cada 7 dias? Eu tinha 31, gente. Não sabia, tá? Eu tinha 27. Então, eu acabei de descobrir isso. E o mais maravilhoso, chocante, assim, que foi blow my mind, fez aquela explosão mesmo, foi entender que se a Lua muda a cada 7 dias... A gente também muda. E a gente também muda, e a nossa menstruação geralmente é a cada 28 dias. Então, olha, minha retinha inteirinha. Não, tá muito alinhado, tá? É tudo muito alinhado. Então, assim, porque assim, se a gente for pensar, somos feitos de 70% água, certo? A Lua, lá nos primórdios... Daqui a pouquinho a gente fala onde que encontra a mandala, mas a gente vai tirar tudo. A Lua, antigamente, as pessoas eram regidas pela Lua, sabia? Movimento do mar, se tinha que se aproximar do mar, se não tinha, colheita, plantio, como que ia viver, era tudo baseado pela Lua. Uhum. E somos cíclicas, assim como a Lua. Então, vamos ver para que parte que eu vou pular, porque é muito detalhe, eu não quero falar tudo, pra gente poder conversar mais. Eu tenho um amigo que, inclusive, fala isso. A gente acha que o tempo é linear, né? Ele, na verdade, é cíclico. Porque tudo volta. É verão, outono, inverno, primavera. Então, assim, por que é importante a gente monitorar o nosso ciclo? Para a gente entender os nossos sentimentos, para a gente entender o nosso organismo, para a gente entender biologicamente o que está acontecendo com o nosso corpo, né? E saber lidar com o mundo de forma mais consciente, né? Menos reativa, eu diria. Eu posso só mostrar, Ju, e a gente segue para os próximos tópicos. Pode, eu ia mostrar aqui. O que você vai mostrar daí? Ah, tá. Eu ia mostrar a minha mandala mesmo, colorida. Mostra. Ó, então tá bom. A mandala, ela mostra aqui os dias do mês, né? E as mudanças da Lua, a mudança do ciclo da Lua. Existem lunações, né? As lunações são diferentes do calendário normal que a gente conhece, né? Gregoriano. Então, o dia, por exemplo, como tá aí o primeiro dia da Lua cheia? Qual que tal dia você tá? Foi no dia da 7. Lua nova. Foi da dia Lua 7. Nova, né? Porque as lunações começam com as luas novas, né? Então, lá em cima é a Lua nova, aqui tá branquinha, aqui tá vazia, né? A Lua negra, na verdade. E a Lua de baixo, do dia 7 ali, é a Lua cheia. Sim. O que eles recomendam, né? Na mandala lunar. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espaços para a gente conseguir monitorar por cores e ícones como as coisas que mais impactam o nosso dia a dia. Então, eu não sei o que a Ana coloca, mas eu coloco. Cada uma coloca o seu. A gente pode escolher, é livre, assim, sabe? O que mais faz sentido para você. O livro chama Mandala Lunar, gente. Tem bastante gente perguntando. A gente pode colocar depois na descrição para todo mundo. Enfim, eu coloco. Para mim faz muito sentido eu saber, além do volume de sangue e muco que eu tenho no meu dia a dia, né? Estando ou não menstruada, e qual é o dia do meu ciclo, eu gosto de falar sobre a minha energia vital, então assim, o quanto eu tô animada, força de ação, né? Então foco, energia sexual, autoestima, amorosidade, extroversão, expressividade, intuição, presença no aqui e agora e percepções físicas. Para mim isso faz muito sentido. E tem outras pessoas que vão escolher coisas completamente diferentes. Então, cada uma vai pintar, a gente define, assim, as coisas que a gente gosta, os níveis de intensidade e vai fazendo no dia a dia. E tem uma parte... Você falou de muco, gente. Muco não é corrimento, tá? O muco é um indicador ali, até se você tá para ovular, se tá ovulando. Enfim, tem várias coisas para aprender lá. Tem vários motivos pelo qual o seu muco muda de cor, muda de cheiro, não aparece, enfim. E no finalzinho não, mais pra metade, tem uma parte de diário. Sim. Ou
ou que você... Na verdade, eu faço de diário e eu faço assim, eu ponho uma estrelinha para dizer qual foi o auge do meu dia, Uhum. um coração para dizer o que eu fui grata no meu dia, o que aconteceu de bom no meu dia que eu sou grata. Eu tenho vários outros tipos de journal, assim, é journal que não acaba mais. Eu uso o meu para diário de sonhos. Eu dou um nome para o meu sonho e conto o que aconteceu. Isso, gente, que a gente tá falando aqui é só uma das ferramentas que a gente usou, né? Então, a Julie tá falando aí que ela usou o Theta Healing com a Tati, que entrou aí na live. Isso. Que ela fez leitura de mapa astral e tudo mais. E agora ela, né, fazendo a mandala, que todo mundo deveria fazer. Inclusive, homens também podem fazer a mandala deles, lunares. Não precisa. Basicamente para quem tem menstruação. Sim, é mais focado nisso, mas você também, homem, começar a entender, né, os seus sentimentos, as suas energias de acordo com a lua, também faz muito sentido, tá? E, na verdade, até um assunto que eu quero trazer numa outra live, que eu quero falar com um amigo meu, que faz a mandala solar, que os homens são regidos pelo sol, que é a força de ação, enquanto a gente é regida pela lua, que é a força acolhedora, a força leve, os homens são regidos pelo sol, que é a força de ação, que é a grande diferença. Legal. Que a gente vai entrar no ponto que me levou para minha missão de vida, que é ser doula. Mas a gente tem que entender, enquanto mulher, que tá tudo bem ser emocional, ser emotiva. E que tudo bem também a gente querer ir atrás do emprego, do melhor emprego possível, de igualdade. Isso faz parte do mundo que a gente faz. Mas uma vez que a gente consegue integrar que somos feitas de sentimento e que o nosso corpo foi feito para criar vida, parece que as coisas ficam mais simples. Você para de se julgar tanto. E o autoconhecimento por meio da sexualidade, para mim, fez tanto sentido porque eu cheguei nesse lugar. Eu cheguei nesse lugar de que eu aceito o meu corpo do jeito que ele é e eu aceito a divindade que é poder ser o único canal possível de vida na Terra. Se não fosse... Ai, gente, que bonito isso. Me emociona de verdade. Me emociona também, até porque isso é a sua missão, né? Assim, você acabou acessando e você até já comentou aí, mas fala um pouquinho pra gente sobre isso, de ser doula, de conduzir essa coisa de gerar vida aí. Em outubro do ano passado, eu tava super descontente com a minha vida, do jeito que eu tava levando, e resolvi parar. Pedi pra sair do trabalho, tirei um mês de férias, tinha acabado de mudar pra minha casa nova, aqui em Huntington, de frente pra praia, que foi uma baita conquista pra mim. Falei, gente, mas não tá certo. As coisas continuam erradas, tem alguma coisa tá me segurando, eu preciso resolver. Falei, Tati, pelo amor de Deus, me ajuda. Daí vou eu e a Tati lá cutucar o que tava acontecendo. E muita terapia, tá, gente? Muita terapia. Terapia é autoconhecimento. Terapia é só você pedir ajuda, tá? Não precisa ser terapeuta, que nem eu tô falando, mas sim, sua melhor amiga, se você tem um mega relacionamento com seus pais. O diário. Tira de dentro de você tudo que você pensa, tudo que você sente. Sim. Enfim, eu me conectei com muitas mulheres desde que eu comecei a fazer esse processo de autoconhecimento. Muitas mulheres maravilhosas que vão me dando input da vida delas, vão me contando o que acontece e eu vou conseguindo relacionar as coisas na minha vida. Até que eu comentei com uma grande amiga minha, Paola, não sei se ela chegou a entrar aqui, sobre tudo isso que eu tava sentindo. E ela falou, amiga, por que você não vai descobrir o que é doula? A minha mãe é doula, você sabe mais ou menos o que é isso? Vai estudar, vai ler o que é isso aqui. E eu fui fazer um curso aqui em LA para ser doula de parto. E eu pisei no lugar e me arrependi inteira e chorei. Eu só chorei. Eu estava em contato com muitas mulheres num lugar sagrado de ensino, né? Onde as pessoas trocam experiência e trocam conhecimento. E eu me vi recebendo todo o amor que eu não estava conseguindo sentir de volta. Assim, sabe? Todo o amor que eu sempre dei. Parece que nesse momento encheu meu coração de novo. Falei, gente, é isso que eu vou fazer da minha vida. É isso, assim, eu nasci para viver esse momento. E eu me emociono, eu choro, eu sou besta. E desde então,
tudo tem feito mais sentido ainda, assim, sabe? Mas pra quem ainda também nem sabe, nunca ouviu essa palavra. Que é doula? Doula é bonito. Desculpa, Mas gente, que é isso? eu fico emocionada que eu me perco. Doula é o suporte físico e emocional para mulher grávida. Então, doulas cuidam da mulher durante a gravidez, mas principalmente, assim, antes do nenê vir ao mundo. Eu gosto de dizer que o grande objetivo de uma doula é você chegar na hora do parto e você não ter que fazer absolutamente nada para a mulher, porque ela vai estar tão segura de si e tão confortável com seu próprio corpo e reagindo tão bem a tudo e a todos que ela vai saber o que fazer na hora do nenê nascer. E isso eu levo pra vida. Eu falo também, eu tô criando vários clichês nessa minha vida agora. Eu gosto de falar que a gravidez pra gente é um curto período de tempo de reflexo do que é a nossa vida como mulher. Saber lidar com a pressão, saber lidar com o nosso corpo, saber lidar com as vidas no geral que impactam a nossa e mesmo assim vibrar no amor. Sim. E mais ainda vibrando amor, né? Porque todo mundo que engravida fala assim, eu sabia que ia mudar minha vida, mas não sabia que ia revolucionar tanto, que ia ser assim, esse amor incondicional e tal. E aí, tem muita gente que às vezes, né, a Juliana, que é uma outra amiga minha, tá aqui, e ela falou assim, Ana, fiquei a vida inteira falando que não queria ser mãe, né? Não queria, falei, talvez eu adote e tal. Agora, parece que meu útero tá coçando, ela falou comigo. E é a coisa do relógio biológico, né? Que isso, assim, faz sentido, Ju? Como que é isso, assim? É a pressão da sociedade te dizendo que, assim, ó, chegou aos 30, você tem que estar casada. Né? Ou realmente, no nosso interior, tem um pouco de relógio biológico? Essa pergunta não estava preparada, não estava no roteiro, tá, gente? Então, vamos ver. Não, eu tô só pensando para eu conseguir me expressar da melhor forma possível. Eu acho que é pura pressão da sociedade, do mundo que a gente vive hoje, que exige muito da gente e não... Porque, assim, uma vez que você se conhece, sabe o que você quer e você está em contato com o seu corpo, vibrando junto da natureza, porque é o contato importante com a natureza, a conexão com a lua e tudo mais. Porque as coisas fluem do jeito que tem que fluir. As coisas vão acontecer com naturalidade. Você acha que é milagre. Tudo que acontece na sua vida, uma vez que você se conhece, você acha que, nossa, Deus mandou. Mas Deus mandou mesmo. Sei lá, o universo, quem que você acredite aí. Teve coragem de pedir, ele só fala assim, tá aqui, ó. Entendeu? Porque você tá preparado para isso. Você fez o trabalho dentro de você. Sim. Porque, assim, nascemos sozinhos, morremos sozinhos. Se a gente não se entender, a gente não vai saber viver em sociedade. Sim. Né? Se a gente não sabe conviver com a gente mesmo, a gente não vai conseguir conviver com o outro. Então, assim, que momento especial, né? A gente em quarentena ainda falando sobre autoconhecimento. Exato. É um momento, assim, pra mim, autoconhecimento é saber viver de bem com o mundo. Sabe? Eu não faço bem só a mim. Eu faço bem para quem quiser entrar na minha vida. Exato. Eu acho que, inclusive, podem até achar que a gente é sonhadora e tal, mas eu acho que o único jeito de realmente mudar o mundo vai ser cada um. Quando eu fui fazer jornalismo, eu falava assim, eu quero mudar o mundo. Aí eu descobri que não dava para mudar o mundo, mas que eu podia mudar o mundo de alguém. Mas aí agora eu entendi outra coisa. Esse mundo começa a ser mudado quando você muda ele dentro aqui, de você. Exato. Dentro de você, que é como você navega o mundo exterior a partir de como você está navegando ele internamente. Então, assim, por exemplo, antes de começar a live, peguei aqui meu óleo essencial de lavanda. Muito bem. Passei, tô tomando meu chazinho de camomila. E aí, até para entender, né, o que é que me acalma. Porque às vezes a gente não sabe. Não sabe. Às vezes a gente, como você falou, a gente vai comer um chocolate. E aí a Fernanda Mello, inclusive, nutricionista, que a gente já falou dela aqui hoje, inclusive explica que o chocolate, às vezes, gente, tá alinhado com uma falta de magnésio no seu corpo. É o seu corpo te falando assim, oi, que eu tô precisando de umas coisinhas. E aí ele sabe que o chocolate tem isso.
E quando a gente tá menstruando, é quando a gente geralmente tem mais vontade de comer chocolate. E aí, óbvio, a indústria usa muito disso e tal, fala, né? Tem essa coisa também. Mas está muito relacionado também a essa coisa da deficiência. Às vezes, quando você menstrua, você está perdendo algumas coisas, seus nutrientes ali, tudo. Pode ser aproveitado. Que, inclusive, a gente nem falou, né? A gente falou da mandala, mas a gente vai querendo falar de plantar a lua, as fases da lua. Bem rapidinho, a gente não tem muito tempo. Quando a gente tá... O que a gente diz que a gente acompanha as fases da lua. Quando a gente menstrua, é que a gente está na lua nova. Então, o que significa estar na lua nova? O que significa menstruar? É quando a gente tá meio que entrando em luto. A gente tá fazendo com que os folículos saiam do nosso útero, né? A gente perde, como não houve fecundação, o nosso útero vai se renovar, né? Então, depois da lua nova, a gente vai para a lua crescente. A lua crescente é a lua de inícios. Então, você morreu para você renascer, né? Então, é a fase de maior expressão, maior vontade. Você começa a vibrar de uma forma mais aberta e tudo mais. Daí você chega na lua cheia. Depois da lua crescente, você vai para a lua cheia, onde os seus sentimentos estão mais aflorados, você tem mais força, você se nutre mais, a sua potência é o máximo da sua potência, máximo da luz da lua cheia. E quando você muda para a lua minguante, você tem a energia um pouco mais contraída, você está cuidando de desapego, porque é a fase, na verdade, que você tá para receber, se for para você engravidar, para você receber o sêmen, né, e o espermatozoide. Então, você tá se desfazendo do que é seu, do que tá ali para você. E liberando, fazendo a limpeza. Enfim, esse é o ciclo. Eu acho muito engraçado, porque a gente não necessariamente, até por conta da vida louca que a gente vive, a gente se desconectou muito da natureza ao passar dos anos, e é muito legal observar a nossa fase lunar. Então, assim, existe o ciclo da lua, mas existe a nossa lua interna. E eu fui observar, eu tô há uns 5 meses menstruando na lua cheia. O que significa? O que significa? A lua cheia é a lua da criatividade. Então, o meu poder agora é o meu poder criativo, é o meu poder de energia para fazer coisa nova. E é muito a realidade que eu tô vivendo. Se a gente parar para pensar, assim, eu tô cuidando, eu tô criando meu negócio, eu tô, assim, saindo da minha raiz e me encontrando. Então, é muito legal a gente poder se comparar com a natureza nesse sentido, assim, sabe? De poder entender melhor os nossos processos. E aí acolher, né? E fazer melhorar, tipo, aproveitar de forma mais otimizada tudo isso. Não, é tão louco, porque a gente realmente não... Gente, a Julie que falou pra mim, por exemplo, observa o nome até das fases da lua, né? Nova, minguante, crescente, cheia. Faz muito sentido. Mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? A Leide e o projeto Nova Mãe estão falando dessa coisa, né? Da menstruação, é o choro do útero pelo feto que não concebeu. E aí, uma das coisas que na mandala lunar, e a gente lidar com energia cíclica e falar disso, é a gente deixar realmente o sangue descer, né? E plantar a lua. A Juliana me convidou para fazer isso, eu fiz. Fiquei chocada, porque eu plantei várias coisas aqui no meu quintal. Gente, eu plantei um tomate. Calma, antes mas vai, o que é plantar a lua? É fazer um ritual de oferecer o seu sangue à terra, né? Então, é o fluxo normal da natureza em contato com a natureza. O seu sangue, que é pura nutrição, que estava preparando o seu útero para receber o seu nenê, ele está saindo do seu corpo. Sim. Então, é uma forma de você oferecer toda a sua potência de volta à natureza. Então, você planta, você escolhe uma plantinha específica, ou se você tiver um canteirinho, sei lá, você planta a sua lua, você coloca o seu sangue da menstruação na terra. Falei isso com a minha mãe, todo mundo ficou assim, pelo amor de Deus, Ana Clara, que é isso? Que nojo, que não sei o quê. E a gente ter nojo do nosso próprio sangue, da nossa própria menstruação. É uma loucura.
A Natália, que é uma amiga minha, falou uma vez que o ovo é um alimento tão maravilhoso, eu não gostava de comer ovo. E ela falava assim, gente, o ovo é um alimento tão maravilhoso que ele pode gerar uma vida. E aí, você para pensar, a sua menstruação era o endométrio ali, né? Aquela paredinha de sangue cheia de energia, de nutrientes, de energia, pronta para nutrir o óvulo. Para nutrir o seu bebê, né? O seu óvulo, o embrião ali. E minha irmã tá falando, acabando com mamãe. Não é, mas é porque é muito normal isso. Eu tenho certeza que eu tenho amigas que falam isso pra mim, que tem nojo do sangue, que tem nojo da menstruação. Do cheiro, da espessura, enfim. Ó, a Bru perguntou quando que deve plantar a lua, qual a fase? Você planta a lua, Bru, a plantar a lua, a gente chama, a lua é a sua menstruação. Então, assim, primeiro dia de menstruação, não sei que tipo de coletor você usa. Eu aconselho usar o absorvente de algodão, de pano. Sim. Mas eu ainda uso o coletor. Quem usa o coletor vai, assim, do que faz mais sentido para você. Mas quem usa o coletor joga direto na terra. Se você usa o absorvente de pano, você deixa um pouco na água para a água conseguir soltar o seu sangue e você planta. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você no seu caminho aí do autoconhecimento, que a gente já falou muito de mim, como foi o seu caminho de autoconhecimento? Quando você se sentiu uma mulher empoderada? Então, basicamente, a Ju estava explicando. Você menstruou, tem várias coisas, muitas. A gente entender que a nossa energia, né? Se o nosso corpo está liberando as nossas secreções, né? Pode ser o seu suor, pode ser, né, o seu muco, obviamente a sua menstruação. Tudo isso é o seu corpo está liberando, né? Liberando mesmo, é uma energia que está saindo. Quando a gente coloca, vamos supor, quando tem gente que toma remédio anticoncepcional direto, né? E nem menstrua, que é uma questão bem Essa é uma questão. Se você toma qualquer tipo de anticoncepcional, você não vai conseguir fazer uma mandala lunar. Você não vai ser tão precisa a forma de você traquear, não é traquear que se fala, acompanhar, mapear, né? Porque monitorar. E monitorar isso. Eu inclusive, já tem acho que desde 2017, 2018, que eu não tomo mais anticoncepcional. E eu tomo desde 2016, 15. Ótimo. Então, a gente já tá com o corpo mais, né, livre disso. E se a pessoa já estiver na menopausa? Tá. Mas peraí, vamos só fechar aqui na questão da plantar a lua. Então, desde que você não tá tomando anticoncepcional, continuou lá, teve a sua menstruação, aí duas coisas. Ou você usa o copo coletor, que eu fui descobrir pela Elisa, que a Julie compartilhou comigo, que também não é o ideal, porque é silicone dentro do seu corpo, mesmo que seja cirúrgico. E aí é uma questão para se pensar. E dizem também, o Tantra, né, diz também que o coletor, qualquer coisa que interrompa o fluxo normal do sangue, né, que é sair do nosso corpo, qualquer coisa que segure o sangue lá dentro, não é aconselhado, porque você está segurando energia. Exato. Faz sentido, né? Muito, então, muito. Assim, eu fiquei chocada. Eu ainda estou no processo de adaptação, faz uns 6 meses que eu estou usando o coletor, o absorvente de pano. Mas tem vezes voltar ao tempo da minha avó, né? Que a minha avó fazia isso. Mas é bonitinho, é formato de absorvente normal. Enfim, tem um monte de marca boa hoje em dia. Mas às vezes eu prefiro usar o copo, porque eu sei que eu não vou precisar ficar trocando. No dia a dia, né? A praticidade. Infelizmente, isso acontece. Ei, mas que nem a Bru, tô chocada. Não precisa, gente. É um passo de cada vez. Autoconhecimento é isso. É você se adaptar às melhores coisas que funcionam para você. Não é porque falam que isso é bom, tenho que fazer. Na verdade, isso até é um pouquinho
é o que eu tô passando na minha fase de autoconhecimento agora, assim. Eu já alcancei um espaço, um lugar muito legal de saber como me relacionar comigo mesma e trazer isso pro mundo. Só que eu ainda tenho essa coisa de fazer mais pelos outros do que por mim mesma, por exemplo. Então, o meu processo de autoconhecimento, eu tava fazendo muita coisa. E chegou um momento, faz 2 semanas, que eu falei, gente, eu não aguento mais. Não quero fazer tudo isso. Então, eu preciso renovar a forma como eu cuido de mim mesma. Então, com os meus journals, com os meus exercícios físicos, que eu amo e eu tô parada. Alimentação, eu dei uma extravasada aí nos últimos tempos. Então, assim, é tudo uma questão de entender como você se sente e tornar o ambiente, tornar a sua realidade a mais amorosa e confortável possível. Você não precisa ficar se forçando a fazer nada. Você tem que fazer com que as coisas sejam naturais. Até porque cada uma nós somos todas diferentes. Essa diversidade é que é bonito, né? Cada pessoa tem o seu processo de autoconhecimento. O momento que às vezes você vai começar, talvez você nunca tenha parado para pensar o que é o mundo, filosofado mesmo. Por que eu estou aqui? Qual que é a minha missão? Talvez isso ainda não aconteceu para você. E tá tudo bem. A partir do momento que você comece a olhar para dentro, tentar entender por que eu tô levando essa vida corrida, sabe? Eu chego em casa, eu tô cansada, eu falo que eu vou na academia depois, e aí eu não vou. E aí, assim, tem várias você coisas. Você começa a não ter mais horário de lazer, você troca de pela noite, enfim. Muito, muito, muito dessa desconexão, né? E quando você começa, por exemplo, lá com a mandala lunar, pelo menos a entender o seu humor. Olha, hoje eu tava com a corda toda. Gente, eu acordei, comecei a limpar meus armários, fiz uma faxina aqui em casa. Não acontece isso quase todo mês? Sim. Percebam. Basicamente, sempre vai estar na mesma lua. E de repente, do nada, você tá, não quero sair de casa, não falem comigo, não vou nem postar nada no Instagram, não quero ler. Chorosa, né? Exato. E então, cada uma tem seu momento, né? Essa coisa de chorar, eu achei maravilhoso, que eu descobri também por entender essa energia feminina como energia da natureza mesmo. Quando a gente, geralmente, na época da menstruação, começa a ficar mais chorosa, mais triste, mais sensível, tá muito relacionado também, na verdade, é o seu corpo te falando assim, olha, isso realmente está te incomodando. Isso tem te incomodado todas essas semanas. Mas aí hoje eu vou te dar um grito mais forte, como se fosse um grito mais alto, para você realmente ver que isso te incomoda, que isso não tá legal. Sabe, às vezes alguém que fala um negócio com você e você diz, por que ele falou assim comigo? Gente, é isso. É porque esse cara tá falando com você desse jeito há muito tempo. Só que às vezes você não percebeu, ou a menina, enfim, quem quer que seja, você tá mais sensível, tá muito relacionado com algo que já está acontecendo na sua vida e você não tá dando atenção. E sabe o que eu acho muito legal do autoconhecimento? Que assim, uma vez que você se conhece, você não vai deixar de ver as coisas. Você pode tentar se auto-sabotar, mas você não vai não enxergar as coisas do jeito como elas são. Então, daí o trabalho é contínuo de autoconhecimento, porque justamente assim, sabe? O quanto que você ainda precisa vibrar nessa das coisas que não fazem sentido para você, né? Porque é outra coisa, a gente é energia, né? Somos feitos de átomos. Então, tudo que a gente... Aquela história do que a gente é, a gente atrai, realmente. Mas quantas vezes a gente também já não se deparou com coisas, situações, pessoas que não necessariamente vão nesse sentido, né? De tipo, nossa, mas eu sou uma pessoa tão legal, por que eu tive que cruzar com essa pessoa que me trata mal? Sabe? Uhum. E é muito assim, sabe? Você tá realmente olhando pro lugar certo e cuidando do lugar certo. E às vezes fazendo as perguntas certas, né? E é difícil isso, porque às vezes a gente faz uma pergunta achando que é essa resposta que vai ser realmente reveladora. E talvez não é. Talvez a gente precisa mudar um pouco qual que é a pergunta que a gente está se fazendo. Por isso que é tão válido falar com uma amiga, escrever no diário, ter uma terapeuta, alguém para que também consiga olhar um pouco de fora, mas ainda pertinho de você, assim,
peraí, eu tô percebendo que você já me falou disso antes. Isso tá conectado com aquilo. Ou às vezes só o ato de você falar em voz alta. Você se ouve, né? Você se ouve. E a coisa do escrever também, de você manter uma regularidade escrevendo, é porque você consegue, de repente você se sentir desconfortável por algum motivo, e você consegue voltar e ver como você vem se sentindo. O que vem acontecendo para você ter chegado nesse estágio. Ai, gente, jornada do autoconhecimento é maravilhoso. Outra coisa bem interessante para falar sobre, quando a gente estava falando de plantar a lua, amanhã eu vou fazer uma live com a Eve Virgílio sobre vegetarianismo, e a gente está falando muito da natureza, né? Dessa energia cíclica da natureza. Mas a gente entendeu o seguinte, já perceberam que quando a gente se une, nós mulheres, o ciclo se alinha? Sim. Né? E aí, por que... Gente, para de pensar! Por que será que isso acontece? É porque a gente tem que ficar junta, gente. A gente tem que ser amiga, parceira mesmo, sabe? Aquela coisa lá do começo da gente falou, essa coisa de ter meio que orgulho de falar que é a menina moleca, que tá ali com os garotos sempre e tal. Acessar essa energia feminina. Por que essa dissociação, né? É o contrário, gente. É tão legal, é tão importante, sabe? Porque se todas as mulheres juntas se alinham na lua, estão ali nesse momento, sei lá, pode ser de criatividade, de produção, o que for, e se todas elas plantam a própria lua. Aí, imagina o planeta Terra, a parte da Terra, cheia de pontinhos de sangue, que são vida, que é a nossa vibração. Posso fazer só um adendo? Fale. Essa realidade que você está criando é a realidade de sempre. Olha os nossos antepassados, os índios, as índias, né? Gente, blows my mind. É um avanço, eu acho. A gente tá voltando à essência, é isso. A essência é a gente ser raw, a gente ser selvagem, a gente estar em contato com a natureza, é isso. É a gente saber quem a gente é, sabe? Antigamente, muito antigamente, nem muito antigamente, até hoje, por aí deve ter, as mulheres se reuniam para uma ajudar a outra. Uma cuidava do filho da outra, se a outra tinha que cuidar do plantio. Sim. Depois tinha algum projeto para fazer, ou todas iam juntas fazer algum ritual, sabe? Era assim, era a economia colaborativa. Exato. Sabe? Tem um ditado africano que diz que leva uma tribo para educar uma criança. E é exatamente isso, assim. Tem muitas comunidades que acreditam que, inclusive, tem um livro maravilhoso, não sei se ele está traduzido para o português, chama The Ethical Slut, né? Tipo, a puta ética, mais ou menos, na tradução. E fala do seguinte, tem algumas tribos que, inclusive, acreditavam que a mulher, ela deveria transar com vários caras, com os caras mais fodas da tribo, inclusive. Então, ela escolhia o cara valente, o pajé, o que tinha... Para todo mundo meio que unir aquela energia ali, todos aqueles sêmens, para que... E aí, o bebê era considerado de todo mundo. O filho era de todo mundo. E aí, todas as mulheres também eram mãe daquela criança, todos os caras eram mãe da comunidade, né? É a vida em comunidade. Óbvio que a gente não tá falando aqui que dá para completamente colocar isso agora, nesse momento. Estou dizendo que a gente pode aprender valores e alguns tipos de rituais e de entendimento que as pessoas antigamente tinham, né? Para aplicar no agora. Por exemplo, essa ideia de que a mulher, essa palavra que agora, né, tem ficado ainda mais em voga, né, de sororidade, né, de uma ajudar a outra e tal, realmente vai muito nesse sentido, essa coisa de colocar uma mulher contra a outra. Porque a gente cresceu nesse ambiente hostil de sermos comparadas, né? Sim. Por que a gente não pode ser amiga? Por que a gente... Nossa, quantas vezes... A Natália, do Projeto Nova Mãe, é minha amiga desde os 5 anos de idade. Sabe, eu lembro de histórias dessa época, de ouvir... Ah, não, porque ela tem inveja de você. Sim. Oi?
Quem que é a gente com 5 anos de idade, pelo amor de Deus? Então, a gente, desde muito pequenininha, a gente é acostumada a entender que não somos amigas. Né? Que a gente tem que ter um pezinho atrás ali. Até porque a gente cresce em uma sociedade que a gente tem que ser escolhida, né? Por isso que o casamento é tão assim importante para muitas mulheres, porque significa que você foi escolhida por um cara para ser parceira dele de vida e para gerar os filhos dele. Então, assim, é muito louco pensar que a gente, então, vê a outra mulher como uma competidora. Uma competidora. Uma competidora, é essa palavra, né? Por isso, porque assim, mas ela é mais assim, ó, mais assado, mas eu sou isso aqui tudo. E aí, gente, não cabe muito isso, sabe? Eu acho que a partir do momento, eu tenho, inclusive, amigas que atualmente estão em um processo de quase despertando, elas estão assim, sabe quando você tá meio dormindo, meio acordada? Sei. Porque elas estão em relacionamentos no quais elas estão dando demais, sendo realmente mães desses parceiros e ainda pensando nessa coisa, mas a gente namora tanto tempo e eu quero casar e eu quero ter isso, adversária e tal. Isso. E aí fica com esse medo, né, de terminar o relacionamento, de não encontrar um outro cara e tal. E aí eu falo assim, aí entra, Juliana, na sua pergunta. Quando foi, Ana, que você começou o seu despertar? A Ju compartilhou, gente, que o processo dela começou um pouco antes da perda do pai dela, e foi mais intensificada com a perda do pai dela. Foi. E tem uma frase que eu gosto muito do Mark Twain, que ele fala o seguinte: o ser humano só age por desespero e inspiração. A gente geralmente ou tá muito apaixonada, louca, assim, meu Deus, eu quero, ou você tá na merda, tá desesperada, não sabe o que faz da vida, e aí você busca uma mudança, né? No meu caso, foi exatamente isso. Eu estava num relacionamento que eu achava que era o relacionamento, e esse relacionamento acabou, e acabou comigo também, inclusive com a minha autoestima. Por quê? Eu comecei a entender que eu não era boa para mim mesma. Porque como que eu escolhi esse cara que achava que seria, eu achava que seria o pai dos meus filhos, eu julgava que essa pessoa era boa para mim e na verdade não era, eu passei a não confiar em mim mesma, na minha capacidade de escolher alguém para estar do meu lado. Uhum. E aí foi fundamental para mim ficar solteira, porque durante muitos anos eu sempre namorei, sempre estive, né, com alguém. E ficar solteira foi o momento que eu me permiti entender o que a Ana Clara gosta. Ó, a Bruna tá falando que é a mesma coisa com ela. Amiga, bem-vinda ao clube. E aí foi esse momento de ficar solteira, de começar a, né, chorar e escrever e falar, gente, o que eu tô fazendo? Por que eu vim pra Califórnia? O que aconteceu comigo? Tudo mais. Porque esse relacionamento estava atrelado a vir pra cá, porque ele era daqui. Então, assim, aí das coisas que eu comecei a fazer, eu entrei para um clube de corrida e comecei a correr com um grupo. Então, eu acho que, assim, é válido. Eu sei que sua fase. Eu sei que você faz também, fazia, não sei, o crossfit, fazia outras atividades, fez o balé a vida toda, então você sempre esteve movimentando o seu corpo. Eu era a última menina da educação física a ser escolhida para os times. Imagina, eu era a primeira, escolhi o time de futebol, amava. E a minha mãe é professora de educação física, mas eu era a última a ser escolhida nos grupos, assim, esportes não era minha, porque esporte, geralmente, lá no Brasil, pelo menos na minha escola, os meninos iam jogar bola, as meninas ficavam sentadas conversando. Algumas iam jogar queimada, mas assim, era isso. E aí, enfim, eu fui fazer corrida, comecei a me envolver com essas coisas de meditação. Eu baixei na verdade, o Headspace começou um pouco antes até
desse meu período de descoberta, mas foi mais intensificado depois. Headspace é um aplicativo de meditação guiada, para quem não conhece, e ele me ajudou bastante, assim. E, inclusive, livros. A Amanda Paixão, amiga minha lá do Brasil, hoje ela mora na Austrália, ela me zoa. Ela fala assim, Ana, você tem um problema, você começa a ler livro. É uma coisa impressionante. Não para mais. Você acha que um artigo na internet científico vai te resolver um problema. Mas eu sou realmente meio nerd nesse aspecto. Eu gosto muito de ler. E aí eu comecei a ler sobre feminismo, sobre relacionamento, sobre esses padrões de comportamento. Então, assim, aprendi sobre codependência, sobre relacionamento abusivo, sabe? Sobre esses padrões, a gente acabar envolvendo com um cara que é ou igual ao seu pai, ou Exato! E a gente achar... Ai, caramba! E a gente achar que a gente gosta daquilo. Mas, na verdade, a gente só sente falta daquilo que a gente não tá tendo. Então, quanto mais a gente não tem, mais a gente quer aquilo. Não faz sentido. Não faz sentido. Não, até porque, por exemplo, como a gente aprende com o pai e a mãe da gente, né? Com os nossos provedores ali, os progenitores, como acessar o amor, né? Tipo assim, você aprende com seu pai e com a sua mãe o que é ser amado. E aí começa aquela coisa de você acabar entendendo que, quando a pessoa faz isso é porque ela me ama. Então, você começa a se relacionar com pessoas que mais ou menos te dão esses indícios de que te amam. Mas uma coisa é bem diferente da outra, porque talvez nem para o seu pai e para sua mãe estava bem esclarecido ali, ou às vezes a ausência de um pai, que foi no meu caso, assim, essas coisas estavam muito, muito esclarecidas. Então, enfim, eu fui fazer meditação, fiz a corrida, mudei meu jeito de comer, comecei a me envolver mais com movimentos até políticos, porque eu adoro política, então, assim, movimentos sociais, causas sociais. E aí, nesse período todo, uma das outras coisas também foi a questão da sexualidade, porque esse meu relacionamento despertou bastante a sexualidade. Por exemplo, o squirt, que é a ejaculação feminina, que às vezes você vê num filme pornô e acha que é uma coisa que a menina tá fazendo xixi, né? Que aquilo ali não existe e tal. Para mim, aquilo foi maravilhoso, entender que o meu corpo era capaz de fazer aquilo, gerar aquele tipo de prazer. E era uma energia, uma coisa que eu não sabia que existia. E eu descobri isso nesse relacionamento. Então, a partir daí também, depois do relacionamento terminar, eu comecei também a me explorar e tentar ver, peraí, não era ele que fazia essas coisas, porque o corpo é meu. É você. Entendeu? Gente, isso é muito maravilhoso. Assim, eu não preciso desse cara, eu não preciso dessa outra pessoa. E não tô falando, gente, que não precisa de ninguém na vida, não. Tô dizendo o seguinte. Sim, não precisar, não precisa. Mas a gente quer ter alguém. Exato. É uma grande diferença. É uma grande diferença. Exato. A gente não precisa de ninguém. A gente não tem necessidade de outra pessoa para nos completar. Somos completas. E o autoconhecimento te dá essa sabedoria, assim, sabe? Te faz entender que você é suficiente para você. E essa coisa da sexualidade assim, num relacionamento, hoje eu entendo, nossa, que pra mim, assim, libertador, porque, meu Deus do céu, se eu soubesse disso há 5 anos atrás, não, mais, né, 9 anos atrás, sei lá. Não ia fazer sentido. Não ia fazer sentido. Ou talvez eu tava bem casada com filho essas horas, então não faria sentido mesmo. Mas pra mim, relacionamento é isso, assim, sabe? Eu sei todas as minhas potencialidades. Você sabe todas as suas potencialidades. E a gente junta tudo, cara. E o que não tá, e o que ainda tá assim meio nas migalhas, a gente vai se ajudando. Tipo, você tem um pouquinho daí, eu tenho um pouquinho daqui, vamos indo. Sabe? E a sexualidade vem nesse sentido, tipo, é muito isso. A gente se conhecendo, a gente sabe o que a gente gosta e a gente sabe chegar ao orgasmo. Porque, na minha cabeça, a mulher tem que ter orgasmo todo dia, cara. Orgasmo é sinônimo de felicidade. É o seu corpo reagindo e vibrando pra fora,
felicidade. Tipo, a gente tá gerando ocitocina, é o hormônio do amor, é o hormônio que faz a mulher grávida, inclusive, parir o seu filho de uma forma menos dolorosa, uma forma mais amorosa possível. Natália tá aí, pode comprovar pra mim. Gente, sexo é vida. Sim, e eu acho que o sexo com você mesma, ele pode começar também com preliminares, tá? Se você não sabe exatamente, ai, gente, eu não sei, eu cresci sem poder abrir minhas pernas para assistir televisão, porque minha mãe mandava fechar a perna. Então, começa com uma coisa básica, que foi o exercício que a Ju sugeriu lá, de olhar no espelho, entender como que é a sua vagina. Olha, você tem 2 buraquinhos lá, um vai fazer xixi, um vai trazer um bebê, ou vai ser o canal para o sexo, enfim. A outra coisa, inclusive, um outro exercício, quando a gente falou lá de pompoarismo, eu queria ter falado isso. Quando você for fazer xixi, meninas aí de plantão, tenta colocar 2 dedinhos ou um dedo dentro da sua vagina e tentar pressionar os 3 anéis que a gente tem lá dentro, que são os anéis dessa energia que a Ju estava falando, do pompoarismo, de fechar e abrir. Quando você começa a sentir eles ali dentro, é que você vê onde que você pode, né, praticar um pouco mais, não só para quando você tiver filho, ou mesmo se você já sofre de incontinência urinária, se você tá ali pulando corda, tem um problema. Eu também, tipo, isso acontece. É um problema porque minha avó tem isso, a minha mãe tem isso, eu tenho isso, e é uma coisa que eu preciso acessar, e eu não sabia como resolver, não sabia que tinha 3 anéis dentro da minha vagina, tipo, oi? E essas coisas vão todos fazendo. A gente fala anéis, mas é porque é o músculo, tá? Daí tem uma partezinha que é mais firme. E aí foi isso, tipo, quando eu conheci. Aí eu acabei ficando solteira, aproveitei, explorei meu corpo sozinha, com outras pessoas, e foi maravilhoso, foi incrível essa descoberta. E aí eu conheci meu marido. E aí, quando eu conheci ele, em menos de um mês, assim, ele falou: mal posso esperar para você ser minha esposa. E eu falei: oi, cara, tá doido? Tá doido? A gente acabou de conhecer. Mas aí, hoje eu consigo entender o seguinte: quando você tá pronta, a sua própria energia às vezes a gente acha que a gente está pronta, a gente às vezes acha que a gente quer aquilo muito e tal, por aquelas pressões da sociedade, mas às vezes não é a hora, porque assim, nós somos essas mulheres fodas todas. E aí, quando o cara vê isso, é porque você já estava pronta, entendeu? É porque realmente fazia muito sentido para você ter aquela coisa, entendeu? Gostamos de homens assim, decididos. Isso. Porque aquela coisa... Tem sua hora, né? Não é assim... Exato. Às vezes não era a hora nem pro cara que eu tava namorando antes e nem pra esse agora. Aliás, agora era porque é meu marido. Mas é isso, assim. Tem alguma pergunta, gente, sobre mandala, sobre alguma outra coisa? Ju, tem alguma outra coisa pra falar? Porque eu sei que a gente já... Eu acho que eu vou escrever... Eu acho não, tenho certeza. Eu vou escrever um post sobre a nossa conversa e sobre os meus insights e tudo mais. Nesse post eu pretendo colocar algumas dicas de pessoas e livros e vídeos, enfim. Mas eu queria mostrar pra vocês livros que me fizeram, assim, virar a chave, tá? Nesse meio do caminho, nessa minha jornada toda. Então, primeiro foi esse, que é do Dr. Joe Dispenza, sobre física quântica. Você vai ter que ler. Quebrando... Fica ao contrário, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Eu não sei se tem em português, mas deve ter. Porque esse cara é super conhecido. Ele é o rei da física quântica. A física quântica fala de energia, de como... É além do poder da atração, gente. O poder da atração fica no chinelo com as teorias que esse cara traz. Que nada mais é do que você ser capaz de criar a sua própria realidade. Vamos falar da mandala, gente. Deixa só a Ju terminar. Vamos falar da mandala. Mandala já vem, calma. Daí tem esse outro de mulher, que foi muito bom, que fala mais da biologia e, assim, o quanto o nosso corpo é perfeito. Então, esse foi uma virada de chave para mim muito legal. Se chama Mulher, uma geografia intimista. Acho que é intimista que se muda. Se translate. Como que fala translate? Traduz. E esse aqui, Orgasmic Birth. Parto orgástico. Ou seja,
Quero. Se a gente pode ter orgasmo até durante o parto, por que a gente não vai ter orgasmo o resto da vida inteira, gente? Por favor. E a mandala lunar? O que vocês querem saber da mandala lunar? Então, a mandala lunar, a Juliana que me presenteou, e eu fui atrás também, porque eu queria, inclusive, comprar uma para minha irmã e tal. É só no Brasil. Ela tá esgotada agora. E aí, ela geralmente é vendida por representante. Porque é o seguinte, a mandala lunar é como se ela é vendida como uma agenda mesmo. Ela começa no início do ano. Isso. Só que, como agora a gente já tá mais no meio do ano do que pro final, todas as mandalas são esgotadas, não dá mais para comprar esse ano. Apesar de que você pode ir no site. Eles não disponibilizam PDF? Não. Tem o site, chama mandalalunar.com.br. Eles também estão no Instagram do mesmo jeito, Mandala Lunar. E aí você pode olhar com o seu CEP se tem alguma revendedora perto de você, tá? E aí você consegue... A ideia mesmo é que você tenha uma pessoa que te entregue em mãos para te explicar direitinho como que fazer. Essa mandala é um projeto assim, tão bem maravilhoso. Explicativa, gente. A mandala é bem explicativa, tem muito detalhe. Inclusive, assim, é bom fazer com tempo. Sim. Mas quando você tem esse contato com outra pessoa, é legal porque é uma troca, né? É um momento especial. Exato. Então, assim, a gente vai colocar nas lives aqui o Instagram delas para vocês tentarem entrar em contato. Mas aí pro ano que vem é quando sai a nova mandala, tá? Isso. Então, assim, super recomendo como uma ferramenta de... E assim, não deixem... Só porque não tem mandala, não é para vocês não fazerem nada. Se vocês quiserem fazer... eu tenho um PDF, assim, né? Eu tenho que perguntar. Que a Fernanda mandou pra gente. Mas tem online também. Eu acho que até devem ter vários formatos de mandala na internet para vocês procurarem. Sim. Mas se vocês não fizerem questão de pintar e tudo, façam um diáriozinho mesmo. Ó. Eu posso passar para vocês o que eu faço no meu diário do Tantra. Anota aí. O que eu anoto. Eu gosto sempre de fazer, o que é um detalhe muito importante. Eu gosto de acordar de manhã e fazer sobre o dia anterior. Porque daí o dia já acabou, você não tá mais na emoção do dia, você consegue raciocinar sobre como foi o seu dia, né? Então, o que eu coloco? A data do dia anterior, né? O horário que eu tô fazendo. Daí eu coloco a lua pessoal. Então, qual o momento que eu tô? Se eu tô menstruada, se eu tô pós-menstruação, ovulação ou minguante, ou pré-menstruação, que é a minguante. Então, calma. Lua nova é menstruação, crescente é pós-menstruação, cheia é ovulação, minguante é pré-menstruação. Gente, tem um monte de vídeo legal no YouTube sobre isso, que vocês podem procurar como ciclo da lua e ciclo da menstruação, ou o sagrado feminino. Tem muita coisa legal. Tem um TED Talk também maravilhoso da Mônica Guerra. Mônica Guerra da Rocha. Ela fala sobre mandala lunar, fala sobre energia, enfim, é um TED Talk bem legal. O que mais eu coloco? Temperatura corporal. Então, na verdade, eu não uso termômetro. É recomendado que se use termômetro, mas eu não uso. Eu só vejo se eu acordei mais geladinha, normal, ou mais com calor, assim, mais quentinha. Temperatura vaginal. Quando você não estiver no seu período menstrual, você coloca os dedos na vagina e percebe a sensação térmica que tá. Então, quente, morna, fria. Eu nunca me senti fria, então eu não sei como é. Energia e disposição, humor, dores musculares ou esqueléticas, doenças específicas. Então, assim, no mínimo detalhe, sei lá, você teve uma herpes, coloca, apareceu um negocinho no olho, uma espinha diferente que você nunca tem, sei lá, qualquer coisa. Quantas vezes eu fui no banheiro, se eu tive vontade de algum alimento específico, se eu tive conflitos com pessoas do meu círculo mais próximo, se eu tive conflito com pessoas que não estão no meu círculo, tipo, briguei no trânsito. Beijo, Netinho. Injeções, principalmente para as pessoas que estudam xamanismo. Se eu consumir bebida alcoólica, drogas ou substâncias como qualquer coisa que tenha café,
Então, café mesmo, energy drink, essas coisas. Libido e atividade sexual, daí no detalhe. Transou, não transou, mas teve ainda assim libido acentuada? Sim. Se masturbou, resolveu, não resolveu? Ignorou, o que você está sentindo? Ou transou, teve alguma atividade sexual? Como foi? Gozou, não gozou? Ejaculação precoce, sem ejaculação? Muito semelhante com o que eu tenho feito também na mandala. A Ju tá falando, para quem está aqui agora, o que ela faz no diário tântrico dela de monitoramento e tal. Eu faço na mandala lunar. Basicamente, muitas das coisas que você falou aí. Parecido, né? No detalhe. E daí, eu sempre gosto de colocar, assim, fatos importantes. Alguma coisa que me marcou no dia. E é legal, porque daí você consegue, sabe, tipo, hoje eu tô muito ansiosa e aparentemente sem motivo. Daí você vai lá e você vê qual é a lua que tá acontecendo. Daí você vai ver o trânsito astrológico, sei lá, depende do que você gosta. Ou que nem, eu tava me relacionando com um cara e deu ruim lá com a camisinha. O cara ficou alucinado, pelo amor de Deus, você vai engravidar. Eu falei, cara, confia, tá tudo certo. Porque eu tenho controle do meu período. Eu não tô ovulando, eu não tô nada. Tá tranquilo, assim, sabe? Tipo, meu útero tá bem limpinho, não tá preparado pra isso. Eu tava tranquila. Fiz o teste pra ver se eu tava grávida depois de um tempo. Fiz, por desencargo de consciência dele. Mas, cara, eu tinha certeza que não ia assim. Foi sem querer? Foi sem querer, mas eu tava consciente do meu ciclo. Sim. Eu não tava correndo risco. Imagina a tranquilidade para você, né? Saber disso. Isso é muito empoderador. Muitas mulheres passam por isso e aí nem dorme, não consegue trabalhar e fica desesperada. Exato. E não sabe o que faz. Até porque tomar pílula do dia seguinte é uma bomba, né? Fala disso um pouquinho, porque tem tanto de gente que não sabe do que a pílula do dia seguinte faz com a garota. Especialmente os meninos que estão aí, gente. Se acontecer isso e você falar assim, toma a pílula do dia seguinte, saiba o que você está pedindo a garota para fazer. Pílula do dia seguinte é como se você estivesse tomando 500 vezes mais a porção de uma pílula normal, anticoncepcional. Então, são 500 vezes todos os hormônios que você tem no mês de uma vez só. Imagina o impacto disso, gente. Então, assim, com certeza vai mudar o seu próximo... Pílula de simpósio e recomeço de um ciclo. Viu? Pronto, maravilhosa, Natália. Por isso que eu te amo. Porque, assim, vai desregular tudo, vai mexer com o seu psicológico, vai mexer com o seu corpo, vai mexer com a sua libido, vai mexer com a sua energia. A última experiência que eu tive com o pílula do dia seguinte, ano passado, eu tinha certeza que eu tinha certeza que eu ia engravidar e que eu tava matando um filho. Assim, foi tema de terapia durante algum tempo. Porque eu ainda tava no começo dessa coisa de monitorar o meu ciclo e eu tive a sensação... Eu infelizmente, tomei pílula do dia seguinte algumas vezes na minha vida já, mas dessa vez que eu tomei, eu tinha certeza quase que absoluta que eu ia engravidar. E o transtorno que me causou, não só no físico, mas no psicológico, principalmente, foi, assim, tremendo. Então, assim, se eu tenho que recomendar alguma coisa, acompanhem os seus ciclos, se cuidem na hora de se relacionar sexualmente com alguém. E, assim, tenham certeza do que vocês não querem para a vida de vocês. É isso. E drop the mic. E agora vocês se virem aí com essa mensagem. Mas é isso. Olha, Ju, foi uma delícia conversar com você sobre energia feminina, todas essas ferramentas, né, de autoconhecimento. Mandala Lunar tomou aí um bom tempo da nossa conversa. Tinha muito interesse, muita gente... Mandem perguntas no particular, se vocês quiserem. Vamos conversar mais. Manda pergunta, tem a Your Wild Feminine, que é o projeto da Julie. Ela tá aí nessa caminhada, não só como doula também, mas ela também acessa outros caminhos, como ansiedade, depressão, outros problemas que talvez vocês tenham com aromaterapia. Ela pode falar depois com vocês. Vai lá no perfil dela. Tudo. Vamos conversar mais. Aprende um pouco sobre isso.
Segue o Bicamodara, porque o Bicamodara é um projeto que vai conectar essas mulheres com todas essas bruxinhas, né, em nós, toda essa capacidade nossa de conectar com a nossa intuição, com o nosso feminino. Tá lá no Bicamodara. Então, é isso. Segue Your Wild Feminine and Bicamodara. Muito obrigada. Espero voltar odarizando. Um beijo no coração de vocês. Ana. Odarizem. Obrigada pelo Tchau, convite. Júlia. Obrigada, beijo.